Boa noite, igreja. Tanto a igreja que está aqui, como as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Vamos abrir nossas Bíblias na carta que escreveu Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31b. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31b. Todos acharam? 1 Coríntios 12, 31b. Diz assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vejo apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Deixa eu contar uma situação que um dia me aconteceu, para que a gente possa entender melhor esse texto. Um dia estávamos reunidos, eu e mais um grupo de amigos, e a discussão naquela noite era qual era o melhor sorvete do mercado. Uma discussão muito profunda, né? Muito importante. Mas aí essa discussão começou a dividir opiniões. Um dizia assim, não, o melhor sorvete é da Nestlé. O outro dizia assim, não, o melhor sorvete com certeza é do Esterbon, eu sinto um gostinho de água lá no final. Não, o melhor sorvete era... E aí foi dizendo. Aí um dos nossos colegas falou assim, vocês não sabem o que é sorvete bom? Sorvete bom é Häagen-Dazs. Eu disse, é o quê? Peraí, se você estiver me xingando em alemão, para que eu não sei alemão não. Mas ele falou assim, não, com certeza esse é o melhor. E aí, naquele momento, numa atitude muito generosa, ele falou assim, quer saber? Vou agora lá no mercado. Ele era alguém com uma condição financeira muito boa. Ele disse, eu estou indo agora no mercado e vou comprar um pote de sorvete para cada um de vocês. E a gente foi, né? Chegando lá, eu até me assustei com o preço daquele negócio lá. Cada um potinho assim, era uns R$ 30, um negócio assim. Mas aí ele comprou e tudo mais, e deu um para cada um dos amigos, e a gente comeu aquele sorvete. E realmente, né? Não vou fazer propaganda, não estão pagando, mas era gostoso e tal. E aí a gente comeu aquele sorvete e tudo mais. No final, quando todo mundo já tinha comido, aquele amigo olhou para nós e disse assim, e aí, gostaram? Falei, sim, é muito bom, é gostoso. Aí ele falou assim, pelo menos eu dei a oportunidade de uns pobres miseráveis como vocês de comer uma coisa gostosa na vida. Porque eu tenho certeza que se fosse com o dinheiro de vocês, vocês não iam ter condição de comprar. Naquela hora, aquele sorvete que estava descendo doce, desceu amargo.
Da mesma forma, no texto que acabamos de ler, os presentes que Deus havia distribuído, os dons que Deus havia distribuído na igreja de Corinto, estavam sendo usados não para gerar a unidade da igreja, mas para maltratar, para humilhar, para subjugar. Vamos olhar um pouco e retomar aqui. Logo no início, Paulo apresenta um caminho mais excelente. E o que ele está falando desde o capítulo 11 é a prática da unidade da igreja. A igreja, vocês precisam estar juntos, vocês precisam estar unidos. E aí, ele vai falar, na última pregação que fiz, falei sobre a dimensão da ceia como elemento da comunhão, e ele vai falar sobre os dons como elemento de comunhão e não de divisão, e ele fala que se todos os dons e talentos que Deus dá forem utilizados sem a prática do amor, ao invés de gerar unidade, vai gerar diversidade e divisão dentro da igreja. Ele vai começar dizendo para nós, é interessante, né? O Paulo ele não vai contar com detalhes, mas ele vai dizer o que são, né? Ele não vai dizer exatamente como a gente espera num dicionário o que é, mas ele vai falar sobre esse amor, e aí de início ele vai contar para a gente algumas situações sobre o amor. Ele fala sobre a dimensão de como o amor é importante para a vida. Isso aí já fica claro quando ele diz, eu vou falar para vocês um caminho mais importante. E ele fala dos dons, os presentes, eloquência, ou falar em línguas. Às vezes a gente acha que seriam alguma coisa de mistério, mas o texto grego não dá a base para a gente pensar que é algo de mistério, mas a língua comum, inglês, francês, espanhol, as línguas da época, grego, ou as mais diversas línguas, alguém que tenha capacidade, habilidade de falar línguas, ter uma habilidade de eloquência. Alguém pode ser muito eloquente, pode ter uma capacidade retórica muito grande. Mas se não tiver amor, ele pode, toda essa eloquência, toda essa forma de falar, vai por água abaixo, vai se tornar barulho. Se a gente voltar um pouco à nossa Bíblia, e assim, eu não costumo fazer isso, mas eu acho interessante, a gente voltar um pouco lá para o capítulo 3 da carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que uma das dimensões do grande problema, 3:5, afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus. Uma das dimensões que dividia a igreja de Corinto é porque um achava que Paulo falava melhor, outro achava que Apolo pregava melhor. Cada um ali usava a habilidade da linguagem, a pregação. E aí um grupo da igreja se dividia apoiando Paulo, outro grupo da igreja apoiava Apolo, e tinha até aqueles que apoiavam quem? Eu sou de Cristo. E essa igreja se dividia, porque eles achavam que o dom da eloquência, do falar línguas, era tão valioso, que valia a pena eles brigarem entre si. Do que adianta eles conhecerem e saberem da eloquência, saber organizar as palavras, se o amor, o caminho mais excelente, não estava na vida desses irmãos da igreja de Corinto? Ele continua, Paulo vai dar outra dimensão, ele fala tanto da eloquência, mas também fala da profecia. Profecia, que a gente pode interpretar muito bem como a capacidade de interpretar, de falar sobre os mistérios, falar sobre as Sagradas Escrituras. Aquele povo tinha capacidade de pregar, eles tinham pessoas dentro do meio deles que pregavam, articulavam, sabiam fazer conexões dentro da Bíblia. Mas isso também era motivo de divisão dentro dessa igreja. Isso também era motivo de brigas, de partidos dentro da igreja. Os presentes estavam descendo na garganta com gosto amargo.
Porque não era uma atitude de amor, não era uma atitude de misericórdia, de generosidade, de caridade. Era uma forma de mostrar quem era o melhor, quem tinha mais habilidade. Paulo continua falando sobre os conhecimentos, sobre aquilo que sabemos. E aí a gente pode gerar uma série de discussões sobre o que Paulo está falando sobre conhecimento, mas aqui é a capacidade se une à ideia da profecia, como a capacidade de entender, de compreender tanto os conhecimentos racionais das Sagradas Escrituras. Aquele povo tinha certo conhecimento, mas o conhecimento, ao invés de unir, separava. Aí ele traz a outra dimensão da fé. E aí alguém vai dizer assim, aqui está fé. Mas a gente tem que entender que existem duas dimensões de fé. A fé salvadora e a fé do milagre. E aí Paulo está falando aqui de alguém que opera milagres, alguém que mediante o poder e a capacidade que Deus deu, tem uma fé que move montanhas, que opera milagres. Se essa pessoa, na sua prática, não tem o amor, nada ela será. E eu gosto dessa ideia que Paulo está trazendo. Primeiro ele fala da eloquência, ele fala dessa capacidade de falar, ou seja, de atitude, do que a gente faz. E aí a gente insere também na dimensão da atitude, a profecia, o conhecimento, e ele vai assim, se não tiver amor, nada será. O que faz com que a gente entenda que a prática do amor, ela é identidade. Ela é identidade da igreja. Ela não é uma mera ação, não é uma mera atitude, mas ela identifica quem é. Se eu pratico o amor, se eu não pratico, nada serei. Se eu pratico, eu sou. Eu sou o que? Cristão. Se sou cristão, eu pratico o amor. Eu posso praticar eloquência, posso ter conhecimentos, e Paulo não está dizendo que isso não é ruim, mas ele diz que é necessário haver a conexão, estabelecer a relação com o amor. Então a gente traz a dimensão da atitude, da ação, da prática, mas Paulo continua, ainda que eu dê os meus bens aos pobres, ele traz agora a ideia da doação, de eu dar alguma coisa. E se eu estou dando, e assim como a história que eu contei, até o momento dele finalizar a história, a situação, todo mundo estava achando ele extremamente generoso, uma atitude doadora. Mas se não tem amor, é só uma forma de mostrar que eu posso, que eu tenho poder, que eu tenho capacidade. E aí a gente tem a atitude, a eloquência, a profecia, o conhecimento, a gente tem a doação, mas Paulo também fala da dimensão da autodoação. E aí é que a gente se insere, ainda que eu entregue o meu corpo a ser queimado, se eu não tiver amor, nada valerá. Irmãos da nossa igreja, se as nossas atitudes, as nossas práticas, se as nossas doações e até mesmo a nossa autodoação não for motivada por amor, isso não te identifica como cristão, isso não vale. A grande questão que Paulo coloca é que essas coisas, elas são atribuídas ou elas estão ligadas à prática do amor. Da mesma forma como aquela igreja agia dessa forma, talvez você e eu também, em alguns momentos, tenham atitudes que aparentemente podem ser boas, mas não são motivadas por amor. Eu posso ter atitudes de doação, eu posso ter uma autodoação, mas isso não ser motivado por amor. Isso é um alerta para nós? Mas também é uma alegria. Porque enquanto toda uma sociedade tem caminhado sua vida pensando que amor é interesse, nós não entendemos assim. Certa vez eu estava lendo
um artigo de um colunista de uma revista de circulação, e ele defendia que todo amor é interesseiro. Porque, no final das contas, ele quer algo dela e ela quer algo dele. E nisso eu não estou só falando na dimensão amorosa, mas ele falava também no amor entre amigos. E ele dizia que todo amor é interesseiro. Mas a nós, Paulo está apresentando um caminho mais excelente. Um caminho que não é uma prática interesseira. Uma prática que não visa o meu interesse, mas o interesse do outro. E afinal de contas, no que consiste isso que Paulo está trazendo para nós? É que para a gente amar, é preciso deixar de amar a nós mesmos. Para você amar, você precisa deixar de amar você mesmo. Abnegação. Você não está buscando os seus interesses. Você não busca a eloquência e ser conhecido e famoso pela capacidade de linguagem. Você não busca ser conhecido por meio da capacidade interpretativa. Você não busca ser conhecido por meio daquilo que você dá. Ou daquilo que você sacrifica. Não é uma dimensão de troca. De eu vou ganhar alguma coisa com isso. Não. Na caminhada do amor, é preciso entender que eu não sou o centro do mundo. O meu ego não está no centro da história. Eu costumo dizer para os adolescentes que Deus, às vezes, a gente estabelece uma relação com Deus, como se, num momento, um holofote brilhasse. E Deus diz assim, é só você, não tem mais ninguém. Todo o resto é o resto, só você. Você é o melhor, você é o bom, só você. E aí você, na sua prática de oração, até ora achando que Deus vai te responder porque você é mais queridinho. Deus diz assim, não, fulaninho é fulaninho, mas você é você. E aí a gente estabelece até mesmo uma prática de relação com Deus que não é baseada em amor, mas é porque eu penso num Deus que vai satisfazer os meus interesses. O Deus que vai me agradar. Mas na caminhada do caminho excelente, não é uma dimensão dos meus interesses que estão em jogo. Você não está dentro do holofote de Deus, Deus colocando uma lanterna sobre você, dizendo você é único e especial e o melhor de todos, o melhor de todas. Mas é uma prática de negar suas vontades, seus interesses, seus instintos, por amor a Jesus Cristo. Pela prática do amor. E aí nesse processo, Paulo vai ensinar para a gente como não amar a nós mesmos. E aí ele entra no segundo movimento, o movimento do que é o amor. A dimensão do que é o amor, ele fala da dimensão da paciência e da bondade. Na prática do amor, eu preciso de abnegação, porque eu sou convidado a carregar o peso do soldado e andar a segunda milha. Não é isso que Jesus desafia seus discípulos? No processo da paciência, quando eu não aplico o amor, eu acho que as coisas precisam sair como eu quero, na velocidade que eu acho que elas devem acontecer. E nesse processo, às vezes eu me torno um rolo compressor e passo por cima de outras pessoas. Porque eu não vivo a experiência da prática do amor. O amor é paciente, porque ele não é um rolo compressor que passa por cima das emoções e das outras pessoas. O amor, ele é bondoso, porque ele visa a bondade do outro e não a bondade para si. O amor, ele não é orgulhoso nem ganancioso,
Porque se eu estou dizendo de negar a sua vontade, não amar a si mesmo, mas amar o outro, isso quebra totalmente com o princípio do orgulho. Porque eu sou muito melhor do que os outros. Porque eu tenho isso, ou aquilo outro. Isso me capacita a olhar o outro por cima, não olhar o outro com empatia. Como essa igreja poderia viver a caminhada da fé, com pessoas achando que eram melhores que as outras? Foi o que a gente viu anteriormente. O grupo dos ricos, da igreja de Corinto, se juntavam numa rodinha e iam comer. E aí os pobres ficavam olhando e babando, porque não podiam participar daquela mesa. O amor não é ciumento. Ele não quer tudo para si. Ele não quer que todas as coisas sejam dele e não abre mão das demais. Uma vez, quando estava lá em Campinas, a gente estava num trabalho de adolescentes e tudo mais, e aí um coordenador dos adolescentes disse assim: esses são os meus adolescentes, eles são meus, e eles vão para onde eu quero, eles ouvem o que eu quero. A relação de possessão daquele homem sobre aqueles adolescentes era forte. Ele tinha ciúmes daqueles adolescentes. Ele não tinha entendido a dimensão do amor, porque o amor, ele não quer para si. Ele entende que há horas para dar. O amor não julga por aparências. Quantas vezes nós nos julgamos por aparências? Fulaninho é assim, aquele lá é daquele jeito. Porque alguém é sisudo, tem uma cara mais fechada, é desse jeito. Ou porque alguém é muito risonho, é daquele jeito. O amor, ele se dá à relação. Ele não fica só olhando de longe, tendo suas impressões sobre as pessoas, mas ele se dá à relação, à convivência, à caminhada. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Na prática do amor, eu nego a forma como eu acho que as coisas sempre devem acontecer. E paro e penso como as coisas deveriam acontecer à luz das Escrituras Sagradas. Como as coisas deveriam acontecer à luz do conhecimento e da habilidade que o Espírito Santo deu aos meus irmãos. Na prática do amor, não é irritável. Assim, até a gente pensa nisso, mas quando chega na dimensão de casa, nossa relação com os filhos, ou até mesmo nossa relação com nossos esposos, nossas esposas, mas Paulo não está falando sobre o amor eros, mas eu digo na dimensão da prática desse amor. Às vezes da irritação, mas a irritação muitas vezes está ligada a essa questão de que eu quero que as coisas saiam do meu jeito, da forma como eu acho que elas devem acontecer. Imagina se Jesus Cristo achasse que as coisas deveriam acontecer somente do jeito dele, e não tivesse dito que seja feita a vontade do Pai. Não é rancoroso, fica ali remoendo, não fica citando o seu Madruga, a vingança é plena, mata a alma e envenena, E aí eu fico pensando, alguém fez algo comigo, e aí eu fico remoendo, como eu posso dar o troco, sendo que a proposta de Jesus Cristo é dar a outra face. Não se satisfaz ou não se alegra com a injustiça. Sabe, quando você tenta criar seu filho, dando toda a instrução, e ele
alguém justo, alguém honesto, alguém muito bom dentro da igreja, mas basta o filho de outra pessoa fazer alguma coisa de errado. Aí você, olha aí, ó, tá vendo? Não levou para a escola dominical, não fez isso, bem feito. Se alegrando com a desgraça do outro. E às vezes isso é bom, né? Porque coloca a gente vamos dizer assim, num patamar mais alto, né? Eu fiz o certo, eu fiz bem. Mas na prática do amor, que Paulo está apresentando, essas dimensões não precisam acontecer. E Paulo está falando isso, não é para... Eu entendo quando alguém utiliza esse texto, às vezes citando num casamento e tudo mais, mas a ênfase de Paulo, quando ele traz a dimensão do amor, é para unir uma igreja dividida, é unir uma igreja de partidos. Não importa o quanto os outros dons estão evidentes, o que vai alinhavar a agulha que vai unir as pontas e fazer aquele vestido bonito ou aquela camisa elegante é a agulha do amor. E esse é o segundo movimento que Paulo fala sobre o processo da caminhada excelente dessa igreja, a caminhada de unidade dessa igreja. E ele passa para o terceiro movimento, que se inicia no versículo 8, o amor nunca perecerá. E ele começa agora a fazer uma dimensão de comparação ou de conexão. Isso é verdade. Isso. Regozija-se, mas se alegra com a verdade. Se alegra com a verdade, tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Às vezes, nessa dimensão da verdade, a gente se satisfaz em contar nossas próprias narrativas, nossas próprias histórias, e nem sempre elas correspondem à realidade. E nesse sentido, Paulo alerta que na prática do amor há um convite à verdade. No terceiro movimento que Paulo faz, ele caminha para uma comparação, uma conexão do amor com a profecia, com as línguas, o conhecimento. E é interessante que Paulo ele não, em nenhum momento está dizendo que o conhecimento, a eloquência, a interpretação são algo ruim. De nenhuma forma ele está dizendo que isso é ruim. Na verdade, ele diz que é muito importante para a dimensão terrena que vivemos. Porque é por meio do conhecimento, da exposição, da pregação, da interpretação, que eu consigo entender, mesmo que em parte, o que é perfeito. E ele trabalha a dimensão da ministração, da palavra, do ensino, como um espelho, que nos ajuda a compreender e entender mais sobre Deus. E aí, às vezes, a gente pode estar caminhando, dizendo assim, não, pronto, já sei. Vou amar todo mundo e não vou mais estudar a Bíblia, não vou mais... Não é isso. A dimensão que Paulo está trabalhando é a dimensão temporal e não uma dimensão qualitativa, de quantidade. Ele está dizendo assim, olha, essas coisas elas vão passar, mas o amor permanecerá. Não é uma dimensão de quantidade, mas é uma dimensão temporal. Esses dons que unem a igreja, eles unem a igreja aqui e agora. Junto com o amor, unem a igreja aqui e agora. Porém, para além dessa vida, o amor é que permanece. O amor é que permanecerá. Pensemos. E aí eu não estou trabalhando a dimensão de quantidade, mas essa dimensão temporal. Se você deseja mais profecias e conhecimento, deseja mais do que o amor,
e a esperança. Será que ainda você está preso a uma dimensão terrena? Você ainda não vive para além dessa vida? Se você acha que a vida cristã se fecha nessas coisas e que você não precisa viver o amor, você está preso ao agora. Mas a prática do amor nos liga ao dia do Senhor, à vida eterna. Há uma conexão. A prática. E aí a gente pode estar falando sobre amor. E aí, na primeira oportunidade que a gente se depara no trânsito, os meus instintos, a minha impaciência vem à tona. A gente pode estar falando de amor, mas no primeiro momento que o irmão falar algo contra você, você esquece disso. Porque no final. E aí, eu me uno a você nesse sofrimento. E se eu terminasse até agora, a gente estaria dentro de uma dimensão bem moral. Aquele que dá o amor, aquele que faz brotar o amor dentro do meu e do seu coração, é o Senhor Jesus Cristo. Você não consegue espontaneamente viver, espontaneamente fazer brotar da sua condição o amor, se o Espírito Santo não te capacitar para isso. É o Espírito Santo que nos capacita a amar, é o Espírito Santo que nos capacita a viver a vida além desta vida. Viver o amor não apenas os dons do agora, mas o dom do porvir, como é valioso aqui e depois. É o Espírito Santo. Paulo fala para uma igreja que precisa viver o amor e precisa se unir. E é o próprio Espírito Santo quem estabelece as conexões. Ele que transforma corações de pedra em corações de carne. Ele que faz jorrar água viva do deserto. Jesus Cristo morreu na cruz. Ele amou a cada um de nós, para que eu e você pudéssemos ser capacitados pelo Espírito Santo para a prática do amor. Eu não estou falando para pessoas que não têm o Espírito Santo, mas eu falo para pessoas que têm o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que capacitará cada um de vocês à prática do amor, a viver. Isso aqui não é uma regrinha ajustada, que você soma um, faz aquilo, deixa de fazer aquilo. Mas isso aqui é a caminhada do Espírito Santo. É a forma como o Espírito Santo de Deus trabalha no meu e no seu coração, para nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo, e menos parecidos com nós mesmos, mais parecidos com a ação de Jesus Cristo, que amou até o fim, e menos parecidos com aquela atitude que motivou os primeiros de amar a si mesmo e buscar a árvore do conhecimento do bem e do mal para satisfazer seus próprios interesses. Nós, nascidos de novo, somos capacitados pelo Espírito Santo a isso. Que na sua prática cristã, que na sua prática eclesiástica, que na vida da igreja, todos os dons floresçam, cresçam. Mas nunca se esqueça, quem aliava a história e os dons e talentos da igreja é o amor. Amai-vos uns aos outros. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, porque de forma tão singular, o apóstolo Paulo nos expõe os mistérios da unidade da igreja e nos desafia à prática do amor. Nos desafia a um relacionamento de amor contigo e com os outros. Cada dia a tua igreja possa viver o amar-te com toda a força,
com toda a consciência e com todas as emoções, assim como ama a ti e a meu próximo. Em teu nome, Jesus. Amém.